Então, sejam muito bem-vindos, pais e mães, a essa aula. Chegamos à aula sobre o comportamento, né? Tem a ver com o perfil comportamental, com a personalidade dos nossos filhos. Assim como é importante a gente se conhecer, né? O autoconhecimento é tudo nessa vida. É muito bom para a gente começar a se entender, algumas fichas caem. É importante também a gente conhecer o outro. Porque quando a gente conhece o outro, a gente consegue ter mais tolerância, entender alguns comportamentos, entender que muita coisa não foi por maldade, né? Não foi por gosto e não foi à toa. Então, a gente consegue lapidar melhor as nossas relações e a gente tem mais leveza, né? Porque é complicado, vocês não concordam? A gente viver num ambiente que parece que está sempre pé de guerra, está sempre um tentando convencer o outro, um interpretou mal o outro, e fica aquela briga, e fica aquele clima ruim, né? É muito pesado. Então, a gente não precisa disso. Então, a gente precisa primeiro se conhecer e assim conhecer o outro também. Então, essa aula vai ser focada nos nossos filhos, tá? Então, eu vou passar aqui algumas orientações para vocês, vou dar uma introdução. Esses testes que eu mandei, quem não fez o teste, que está no e-book, faça. E aí, depois, continue avaliando e observando. Vamos deixar um combinado aqui, que a gente vai sempre ser eternas observadoras de nossos filhos, né? Com o intuito de melhorar os nossos relacionamentos. Né? A gente coloca muito do que é nosso neles. Então, é importante a gente perceber esses sinais, captar. O nosso relacionamento conjugal também vai melhorar muito, tá bom? Então, assim, combinem de fazer os testes. Quem não fez, não tem problema, faça. E não caia na tentação de fazer tudo no mental. Pega um papel, faz, anota. E continue observando para aplicar. Vamos ter outras aulas, que a gente vai falar de outros tipos de perfil comportamental, outros testes, incluindo um jogo que é muito bacana, até para testar como é que está essa convivência de vocês, essa intimidade emocional entre vocês, na família de vocês, tá? Então, quem está com dificuldade, quando a criança é muito novinha, vocês podem simular, podem projetar numa forma de um personagem, né? O que sabe aquele personagem gosta, qual que ele prefere. Então, tira do foco, como se não é a criança, é o personagem que ela gosta, entende? Então, criem umas situações, conta uma historinha, vocês estão super liberadas para moldar ali, ajustar a pergunta, tá? Vocês podem fazer alguns, como é que eu vou dizer? Mudar, né? Da forma que vocês entenderem melhor, que a criança de vocês vai entender melhor, tá? Então, vocês usem uma outra palavra que ela entenda, dá algum exemplo. E outra coisa que é muito importante e fundamental, como eu falei, é a observação. Observe o comportamento deles, tá? No dia a dia. Observe. Vocês vão conseguir extrair muita coisa. Então, vamos ver se eu falei tudo aqui. Ó, o que eu vou falar para vocês? Esse teste, o primeiro que a gente falou lá no e-book dos 4 temperamentos, eles pode ser feito com criança a partir de 3 aninhos, tá? Agora, o das linguagens do amor, crianças a partir de 5 anos já dá para fazer. Combinado? Então, tá bom. Vamos dar uma introdução agora, para quem caiu de paraquedas aqui, né? Cada criança ela tem uma forma única de receber amor e de processar as emoções. Ou seja, cada ser humano, né? Adulto, idoso, cada ser humano vai ter uma forma de entender o amor e de projetar aquele amor também, de dar aquele amor para o outro, tá? Então, quando a gente alinha essas necessidades, né, das crianças que elas têm, a gente cria um ambiente de mais respeito e segurança emocional. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar um pai que fala inglês. Só que a criança, o filho dele, entende só chinês, tá? Inglês e chinês. E o pai, ele fica falando muitas vezes, eu te amo, meu filho, eu te amo, eu te amo. Ele fala muitas vezes, eu te amo. Só que ele fala em inglês, que é a forma como ele entende. Só que a criança ela não consegue decodificar, ela não consegue traduzir a mensagem, porque o idioma emocional dela é o chinês, não é o mesmo do pai. Vocês entenderam? O idioma emocional é diferente. Então, a criança fica sem traduzir aquele sentimento para
para o idioma dela, de acordo com a linguagem do humor e o temperamento dela e o perfil comportamental mais adiante, que a gente vai falar na próxima aula. E aí o amor do pai fica perdido nessa tradução, né? Isso é um exemplo bem simplesinho para vocês começarem a entender que a gente tem que sintonizar. Sabe aquele botãozinho do rádio cheio de ruído? Quando a gente gira e acha a frequência certa, fica sintonizado. Então, os dois lados, ambos se entendem. Agora, imagina uma cena assim. Além de não falar o mesmo idioma, o pai insiste em ficar dando ordem rápida para o filho, para ele correr, né? Que ele tem que fazer as coisas rápido. E vai correr, e vai fazer isso, vai pular. Só que o filho, ele tem um temperamento de uma criança que gosta do quê? Que prefere caminhar devagar, analisar o caminho, que nem meu filho, né, o Joseph, gosta de caminhar, pegar as florzinhas, parar, cheirar a florzinha. Então, assim, e não é... Cada criança vai ter uma forma de agir. E o pai, às vezes, na insistência, acaba se estressando, acaba brigando com o filho, e achando que o filho não quer, que está fazendo uma criação, que está preguiçoso, entende? Então, gente, vocês vão perceber em muitos exemplos do dia a dia de vocês, sabe? Vocês vão ver, assim, vai estar recheado de exemplos para vocês coletarem, tá? Então, o que isso gera, mulheres? Uma desconexão, né, entre o ritmo e a comunicação de cada um dentro de casa. Vai gerar o quê? Frustração para os dois lados. Para a mãe, para o pai, para os filhos, para os irmãos. Então, quando a gente entende o perfil dos nossos filhos, você vai falar uma linguagem que ele entende. E você vai entender ele de volta. Tem um livro que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Que é esse daqui, ó. Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. É nessa linha. Então, a gente tem que saber usar as palavras que eles vão entender, que eles vão captar a mensagem. Tá? Então, vamos seguir. Então, por que é tão importante, depois de tudo que eu falei? Porque todo ser humano, ele precisa de amor, desde que nasce, desde bebê. Inclusive, tem pesquisas que foram feitas, né, com bebês que acabaram até mesmo falecendo, né, bebês de orfanato que não tinham o toque, o carinho, a afeição, e acabaram falecendo, né? Então, assim, tem muitas pesquisas falando sobre a importância do amor, de tratar bem, do afeto. Então, todos precisam, todo mundo tem um potinho para encher, né? E esse potinho, ele tem que ficar sempre abastecido. E quantos de nós, a gente passa dia após dia, às vezes uma semana estressante, com um potinho bem vazio. E naquela ânsia da gente mostrar que tá mal, que tá cansada, que tá estressada, a gente despeja mais, só que numa forma que o outro não entende. E o outro fica mais emburrado ainda, fica mais chateado ainda, e o distanciamento aumenta. E aí o pote fica cada vez mais vazio. Um querendo cobrar do outro, um achando que o outro não está alimentando o pote do outro, mas ninguém está se entendendo, sabe? Então, é muito importante entender o perfil de cada um. Eu até tinha colocado ali, né, que todo ser humano, ele tem 3 necessidades básicas, que é ser amado, valorizado e respeitado. E, gente, isso serve para todas as idades, em todas as fases da vida, como eu falei, desde bebê. A gente tem que ter essa interação, essa troca. Então, quando a gente não se entende, como eu falei, a gente fica com aquela sensação de vazio, né? Poxa, ninguém tá nem aí para mim, estão me ignorando. Os adultos é assim, né? Imagina com a criança que está numa explosão de aprendizado, de mudanças, de tentar entender o mundo, de interpretar as coisas, sabe? Adquirindo as principais referências que ele vai levar para o resto da vida. Então, o pai e a mãe são as principais referências que ele vai ter. Então, assim, imagina como que eles vão se sentir incompreendidos, né? Como adulto, eu não sei vocês, mas aqui em casa a gente tem uma mania que a gente percebeu, né? Quando a gente pega um ritmo e os mais velhos estão crescendo, meio que automaticamente a gente coloca uma pressão nos mais novos e não percebe. Achando que os mais novos já estão maduros, já entenderam tudo. Só que não, os mais novos continuam sendo os mais novinhos.
E parem para perceber se vocês não estão fazendo isso também, seguindo um ritmo meio frenético. Nós somos adultos, nós entendemos, e a gente acha que a criança está entendendo, e vamos, vem aqui comigo. E não é. Às vezes a criança vai entender, vai, só que ela tem o ritmo dela, ela não pode pular as fases, a gente tem que respeitar cada fase de aprendizado. Então é isso. E como eu falei, quando a criança se sente incompreendida, sente esse vazio, o potinho do amor não está sendo cheio, ela vai ter comportamentos que ela vai levar ao longo da vida. Pode mudar? Pode, mas quanto antes a gente mudar, melhor. Quanto antes a gente adquirir essa consciência, melhor. Tá? Até mesmo, gente, diagnósticos equivocados, né? E hoje em dia está tendo muito isso. Muitos diagnósticos, né, de transtornos, distúrbios, que são equivocados. Por quê? Porque o ambiente influencia demais as nossas crianças, sabe? O meio que as crianças estão inseridas muda, influencia, impacta demais. Então, se a gente não está falando a mesma língua, né? A mesma linguagem do amor, tá deixando lacunas, né? Um vazio emocional, aquele transtorno que poderia ser resolvido com uma coisinha, ele vai aumentar, vai se intensificar, tá? Vocês podem ver, né, nos filmes. Parem para lembrar um pouquinho das séries e dos filmes que vocês já viram. Quantos filmes que nós temos com diálogos de pais e filhos? Mães e filhas, né, pais e filhas, enfim, de pais no geral com os filhos. Que no final da vida descobriu que o pai amava, que a mãe amava ele. E aquele filho passou a vida toda chateado, magoado. E foi perdoar só depois. Quando eu já vi muitos diálogos desse ruído na comunicação que perdurou por anos. E depois foram entender que não, nossa, aquilo que ele fez foi para me proteger, ou, fulano não sabia o que tinha acontecido comigo, ou o que eu queria, né? Então, foram mal interpretados. Um exemplo de um filme que eu vi ontem, anotem aí, não sei se vocês já viram, é um filme novo, De Volta à Ação, com a Cameron Diaz e com o Jamie Foxx, se eu não me engano. De Volta à Ação. E aí, nesse filme, tá lá um diálogo dela como mãe com a filha, dela com a filha e depois dela com a mãe dela. Eu não vou falar para vocês, é para vocês terem essa curiosidade para olharem, verem o filme e captarem ali o que eu falei sobre o diálogo, e aí vocês vão entender, tá? Vamos adiante. Então, nós temos que personalizar o amor. Deu para compreender isso? Que cada um entende de um jeito e transmite de um jeito? Então, a gente tem que o quê? Personalizar. Cada um vai ter o seu próprio potinho do amor. Não dá para achar que uma forma vai dar para todo mundo, vai abastecer o pote de todo mundo. Então, eu coloquei essa frase, eu quero que vocês ponderem muito, tirem um print, gravem, registrem. Ame o seu filho como ele entende, não como você gostaria de ser amado. Lembra que eu falei lá no início, o pai que fala inglês, mas a criança só entende chinês? Às vezes a gente está com as nossas carências, as nossas lacunas emocionais, a gente quer receber amor daquele jeito que a gente entende. Mas será que o seu filho, sua filha, vai entender? É do jeito que ele precisa? Então, gente, vamos ponderar nisso, né? Para a gente abrir mão, muitas vezes, do nosso ego, das nossas vontades, das nossas vaidades. E abrir mão, realmente pensar, é a forma que eu estou acostumado, porém, será que é o jeito que ele precisa, que ele entende? Tá? Então, podem anotar aí que é muito importante vocês levarem para a vida. Ame seu filho, não como você gostaria, como ele entende, não como você gostaria de ser amado. Tá? Porque a gente precisa atingir o coração e não apenas os ouvidos. A gente tem que penetrar o coração dos nossos filhos. Não falar coisas bonitas, mas que muitas vezes não vai entrar, não vai penetrar, né? Então, às vezes, eu vou dar exemplos aqui da minha casa, tá bom? Por isso que eu falei de abrir mão, né? Da gente realmente deixar se moldar, ser humilde, submeter, porque é um período que vai passar.
E quanto mais a gente conseguir nutrir da forma correta, mais frutos saborosos a gente vai colher lá na frente, certo? Então, assim, às vezes, eu não quero, não tô afim de ficar lendo e contando historinha à noite, principalmente quando eu tô bem cansada, para um filho. Muitas vezes eu não quero, eu tenho preguiça, mas aquele filho está sempre me pedindo isso. Ele tem essa necessidade, ele gosta de ouvir historinha. Às vezes não lendo, mas eu criando as historinhas para ele. Ou, às vezes eu não estou afim de ficar trazendo flores da rua, o presentinho da rua para outro filho. Mas ele ama que eu faça isso. Então, assim, para quem não sabe, eu tenho 5 filhos, né? De diferentes idades aí. Então, é um laboratório incrível, né? Que eu vou aprendendo dia a dia como cada um é. Então, aí tem vezes que eu não estou afim de sentar, largar tudo e parar tudo e fazer algo com um outro filho. Não vou ficar falando dela ou ele, que daí já vão saber. Com outro filho. Criar coisas com esse filho, fazer artes, criar artes, né? Estar fazendo algo junto dele. Às vezes eu não estou afim. Às vezes, eu não tô afim de conversar, ficar só conversando, ouvindo o que o outro filho quer falar, e ele fala. Às vezes, eu não tô com paciência para ficar escutando, às vezes, eu tô pensando nos meus próprios problemas, sabe? E eu não tô muito afim de ficar sempre observando as reações pré-crises que ele tem. Então, ele tem crises. O meu papel é observar as reações pré-crises dele, antes que aquilo exploda. Sabe aquela a história de prevenir o fogo, não sair apagando incêndio? É sobre isso. Então, como eu falei, nem sempre eu quero, nem sempre estou afim, nem sempre estou disposta, estou com preguiça, estou cansada, estou com problemas, mas é preciso. O amor, ele é personalizado para cada filho. Então, só dali vocês conseguiram extrair alguns exemplos, começaram a pensar nos comportamentos dos filhos de vocês? Como que eles são quando eles vão brincar? Como que eles são quando vocês dão algumas ordens? Como que eles reagem quando tem que levantar cedo? Quando tem que socializar? Vão pensando aí, tá? Vamos passar. Agora, vamos entrar nas 5 linguagens do amor, para vocês verem ali. Eu coloquei toque físico. O autor é o Gary Chapman, tá? Ele é autor do livro As 5 Linguagens do Amor, e ele fez as 5 linguagens do amor para as crianças também. Então, ele elencou ali cinco linguagens do amor, tá? Que são linguagem universal, tá? Então, a gente tem a predominância de uma linguagem, e uma secundária. Mas sempre vai ter uma que é mais aparente, assim, que define mais a gente, tá? Então, é o toque físico, as palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes ou dádivas, atos de serviço e toque físico. Acho que eu falei toque físico, né? E atos de serviço ali. Bom? Então, são esses 5. Vamos entender melhor como funciona, então? Eu coloquei esse exemplo, achei muito bacana. Ai, pena que cortou o finalzinho ali. Olha só, o exemplo do chá, tá? Vamos pegar o exemplo do chazinho que a moça está segurando ali, tá? Quem tem a linguagem de quem tem a linguagem do amor como palavra de afirmação, vai gostar vai falar assim: nossa, seu chá é bom. Já quem tem a linguagem de amor de serviço, vai falar: eu fiz um chá para você. É a forma que ele está demonstrando amor. Eu fiz um chá. Agora, quem tem a linguagem de amor de presentes ou dádivas, vai falar: aqui está seu chá, né? Vai enfeitar, vai dar uma caixinha, enfim, aqui está seu chá como um presente. Quem tem a linguagem do amor do tempo de qualidade, vai falar: vamos lá comprar seu chá? Vamos comigo? Né? Vai conversar, vai passar um tempo. Agora, quem tem a linguagem do amor do toque físico, vai falar assim: me deixa te segurar como uma xícara de chá? Sabe, olha como ela tá falando, assim, pegando, acarinhando. Então, assim, quem tem o toque físico já quer segurar, né? Já quer demonstrar aquele afeto, aquele amor. Deu para entender? Para exemplificar?
Agora eu quero saber se isso já aconteceu com vocês. Se eu estiver indo muito rápido, vão me avisando, tá? Sabe que isso já aconteceu com vocês? De vocês comprarem presentes, presentes caros para os filhos de vocês, e de repente vocês veem lá o presente largado. E o filho lá no tapete, jogando joguinho, desenhando, riscando uma folha de papel, tá? E a criança ainda com cara de emburrada, triste, né? Achando que continua se sentindo negligenciado. Por quê? Porque o tempo de qualidade para aquela criança que importa. E vocês achando que ele não está demonstrando amor, que não está valorizando, não está respeitando. Não é que ele não é grato, não é que ele não gostou, mas o que para ele, a tua demonstração de amor é passar um tempo com ele, é fazer algo com ele. Entendem? Então, eu acho que vocês já devem ter passado por essa situação de comprar presentes, não só para os filhos, para sobrinhos, para familiares, e ver que aquele presentinho ficou lá, né, pegando poeira. E aí, o que acontece? Qual que é o impacto, né? O filho, ele pode interpretar essa ausência emocional como um desamor, mesmo em todas as tentativas materiais dessa mãe e desse pai. Aí o pai e a mãe acham que aquilo não foi suficiente, e aí, não, mas peraí, se ele não gostou, aí eu vou tentar outra coisa, para ver se dá uma animadinha nele. Aí vai lá e compra outra coisa, vai comprar outra coisa, compra outra coisa. Vai virando uma bola de neve. E aí o distanciamento aumenta, a desconexão emocional entre pais e filhos aumenta. Agora, outro exemplo, assim, né? Um filho que adora se aninhar no colo de vocês, adora abraço, beijinho. Só que você, como mãe ou como pai, acredita que eu te amo, basta. Nossa, mas eu digo para ele todo dia, eu te amo, filho. Você é meu amorzinho, te amo para sempre. Vocês acham que isso é o suficiente? Porque demonstrar afeto físico não é muito a tua praia, sabe? E aí vocês, não vou ficar demonstrando muito afeto físico, porque não vou ficar pegando muito, porque eu já estou dizendo que amo. E aí, qual que é o impacto, gente? O filho pode se sentir emocionalmente distante desse pai e dessa mãe e pouco amado, né? O que ele interpreta? Interpreta a falta do contato físico como um desinteresse. Isso pode gerar o quê? Insegurança e afastamento emocional, como eu falei, tá? Agora, outro exemplo. O filho pede para te jogar um joguinho com ele, né? Ou assistir um desenho, e aí você responde, mais tarde, agora não dá, agora não posso. Enquanto você está aqui, ó, no celular. Aí ele insiste mais um pouco e, desiste. E vai quietinho lá no canto dele. Qual é o impacto disso, né? A criança, ela pode interpretar isso, essa falta de atenção, como uma rejeição. Sentindo que o quê? Poxa, eu não sou prioridade. A prioridade é o celular, é os negócios, é os problemas dele, dela, as coisas da vida dela. Eu não sou prioridade. A criança tem os olhinhos de criança. Ela não tem o olhar de um adulto ainda. Lembrem disso, tá? E aí isso pode gerar o quê, gente? A criança pode ter comportamentos de busca de atenção, tanto para o lado positivo como para o negativo, tá? Buscas de atenção. Onde vocês imaginam que eles vão buscar? É bom de ponderar nisso. Se ela não está tendo aquela atenção em casa, está se sentindo rejeitada, onde que ela vai buscar? Em muitos lugares, com muitas pessoas, né? Outro exemplo. O filho de vocês ou a filha se esforça para desenhar uma coisinha ali para vocês, desenhou, e ele vem todo alegre mostrar o desenho. E aí você diz assim, que legal. E vira para o lado e continua a conversar. Legal, bacana. Só que totalmente sem entusiasmo, né? E ele estava esperando ouvir, tipo, uau, nossa, filho, que incrível, vi que você se esforçou, nossa, bem criativo esse desenho. Você estava pensando no que quando estava desenhando? Então, ele estava esperando ouvir algo desse nível e não escutou. Aí, o que a criança pode interpretar? Que ela pode se sentir desvalorizada e até mesmo invisível, né? E aí prejudica até mesmo a autoestima dela. E aí vai desmotivar ela
de fazer outras tentativas, né? Tentativa de agradar, de mostrar as conquistas dela. Aí ela não vai ter aquela motivação de antes, entende? Outro exemplo, seu filho pede ajuda agora para montar um quebra-cabeça. Ou então arrumar a mochila para a escola. Só que daí nós, como mães e pais, falamos, não, esse menino tem que ser independente, né? Ora, Bobs, ele já sabe fazer sozinho. Não, não precisa fazer isso, não. E aí, você acha que para ele ser independente, ele precisa fazer aquilo sozinho e pronto, ponto final. Só que às vezes, gente, aquele é um pedido dele, não é porque ele não sabe, não é porque ele tá com preguiça, é um pedido lá inconsciente no fundinho dele de pedir o teu amor, né? O amor expresso em formas de atos de serviço. Então, ele quer que você demonstre aquele amor daquela forma. Então, vai muito além de um mero pedido, vocês entendem? Então, qual que é o impacto? Ele pode se sentir abandonado em momentos de necessidade. Ele pode pensar, poxa, no momento que eu mais preciso mesmo, minha mãe e meu pai não pode, não posso contar com eles quando eu preciso. E aí, isso gera o quê? Sentimentos de insegurança e uma sensação de desamparo. Vocês viram que a gente pode ir bem além, né? A gente acha que umas coisinhas tão besta, mas se a gente faz isso de forma repetida, nos primeiros anos de vida, toda a infância, adolescência, o que vocês acham que isso vai gerar? Como eu falei no início da aula. Vai moldar os comportamentos da criança, dessa pessoa, né? E aí, outro exemplo, né? Um filho que gosta de presentinhos, né? Aqui os presentes ou dádivas, ela é mais uma forma simbólica, é uma forma concreta de expressão de amor, tá? Então, eles recebem aquilo como uma expressão do amor, é uma forma dele concretizar aquilo, tá? Então, é uma criança que gosta de um bilhetinho especial na lancheira, um docinho surpresa. E aí, você, como mãe ou como pai, pensa assim: nossa, mas esse menino, essa menina já tem tudo, já deu tanta coisa. Não, né? Eu não preciso dar essas coisinhas aí para ele, porque é coisinha besta. Ele já sabe que eu amo, já dou tudo para ele. E aí, a criança que não recebe isso, a frequência que ela gostaria, que ela precisa, ele pode sentir que os desejos não são importantes, os desejos dela não são tão importantes, né? Ou que vocês não pensam neles fora das obrigações diárias. Então, quando a gente traz um presentinho para o nosso filho, a gente está falando o quê? Isso se traduz como: olha, eu fui lá e lembrei de você. Nossa, eu vi tal coisa e lembrei de ti, eu lembrei que você gosta disso. Tava caminhando, tava viajando, me deu uma saudade tua, eu peguei algo e te trouxe. Entende? É traduzido assim, tá? Então, não é aquela coisa de, meu filho é consumista, meu filho é materialista. Tá? Às vezes, não. É o perfil dele. E isso pode gerar uma sensação de negligência emocional, tá bom? Então, gente, cada linguagem do amor é uma ponte para o coração da criança. Então, entendam que isso não surgiu como um empecilho, como, ai, que coisa, eu vou ter que aprender, vou ter que né, me encaixar. Não, no lar todo mundo se ajeita aqui e ali para todo mundo conviver bem. Isso é uma forma da gente fortalecer os laços, da gente se entender melhor. É o contrário de empecilho, né? Isso surgiu, isso é algo bom, então enxerguem isso como algo positivo. Tá? Porque quando os pais eles tentam ignorar, né, o amor que eles desejam transmitir pode não ser mais recebido, né, criando lacunas emocionais. Aí depois você vai querer mostrar esse amor, transmitir esse amor, só que já criou aquela lacuna emocional no filho. Como nos filmes que eu falei para vocês. Comece a prestar atenção nos diálogos entre pais e filhos, tá? Então, quando a gente reconhece e atende a linguagem de cada filho, a gente ajuda a fortalecer o vínculo, aumentar a autoestima, a autoconfiança daquele filho, e vai criar o quê? Um ambiente de segurança e confiança. Quem aqui não quer que os filhos depois cresçam e vejam o lar ainda como um refúgio? Quem aqui não quer isso?
que os filhos, quando tiverem problemas, desafios, possam ligar para a gente, pedir conversar, desabafar, pedir um conselho, pedir uma ajuda. Quem não quer? Então, acredito que a gente está criando filhos para isso, né? Para criar esse vínculo eterno, né? Então, como que a gente pode demonstrar o amor? Lembre que essa primeira parte a gente está falando das linguagens do amor, certo? Ó, fiz um teste. De acordo com essa imagem aí, qual que vocês acham que é a linguagem do amor dessa criança? Olhando essa imagem, qual a linguagem do amor dessa criança? Qual será que é? Perfeito, toque físico. Toque físico, a mãe ele tá fazendo um carinho na cabeça, um cafunézinho, né? É o toque físico. Então, como é que você vai demonstrar o amor para esse filho ou para essa filha? Abraço espontâneo ao longo do dia. Não só aquele abraço, vai para a escola dar aqui um abracinho. Não, ó, espontâneos ao longo do dia. De repente, nem estava esperando vai lá e dar um abraço nesse filho, tá? Beijar a testa, fazer um cafuné antes de dormir, se sentar próximo no sofá, pegar o braço, ficar pertinho, enquanto lê ou quando conversa. Essas pessoas, elas gostam, já tem outras que não, tá? Então, cuidado. Por isso que é importante todo mundo conhecer a linguagem do amor de cada um da casa, porque tem pessoas que não gostam de ficar cutucando, tocando. Então, às vezes você tem que até falar assim, eu posso te encostar um pouquinho, te pegar um pouquinho, né? Aí a pessoa, ok. Então, tem que ter essa troca, esse respeito, né? Que mais vocês podem fazer? Participar de atividades que envolvam contato, cócegas, né? Brincadeira de luta leve, outros jogos aí. E segurar as mãos, né? Momentos de afeto ou conforto. Vai levar numa consulta, fazer um exame, segura na mão, abraça, fica perto. Combinado? E aqui? Ai, acabou ficando sem querer uma imagem cortada ali. A do bilhetinho, olha o que disse. Já disse que te amo hoje? Qual linguagem do amor será que tem essa criança que a mãe ou o pai escreveu esse bilhetinho para lembrar do amor? Qual linguagem do amor será que é? Aê, palavras de afirmação. Então, é uma criança, é um ser humano que precisa constantemente estar sendo reforçado por meio de palavras. Tem gente que acha que é besteira, mas é porque não é a linguagem de amor daquela pessoa. Para aquele ali é importante sim, então a gente tem que reforçar, não importa quantas vezes você disse, tem que reforçar, tá bom? Então faça bilhetinhos, elogie o esforço, não apenas o resultado, mesmo que não atingiu o resultado que ele ou você esperava, elogie o esforço, elogie o empenho, fala, eu estou orgulhoso de como você tentou, de como você foi dedicado, reforçar as qualidades que a pessoa tem. Nossa, eu admiro tanto você, você é tão criativo. Nossa, como você sabe resolver problemas, né? Eu gosto como você é empático com as pessoas, como você cuida bem do seu irmão. Então, reforçar, tá? Como eu falei, deixar bilhetinhos, né? Mensagens no espelho, no estojo. Mensagens positivas, tá? No quarto, enfim, qualquer lugar. E reconhecer as pequenas conquistas no dia a dia, tá? Às vezes a criança não gosta, mas ela foi lá e se esforçou e arrumou a cama. Perfeito, parabéns, sabe? Reforça aquilo, nossa, que bacana. Eu vi teu esforço de levantar cedo, arrumar o quarto, ou quando fez um bom desenho. Então, ela precisa de verbalizações, tá? Agora sim a imagem ali, ó, que eu queria. E essa criança aqui, qual será a linguagem do amor dessa criança? Que a mãe tá ali junto, fazendo uma coisa com ele. Qual será a linguagem do amor? Tempo de qualidade, tá? Tempo de qualidade e atos de serviço, eles são bem parecidos, mas não são iguais. E muitas vezes a gente até confunde para quando vai tentar identificar no nosso filho, tá? Mas não são iguais. Tempo de qualidade, né? Ou seja, a mãe está reservando um momento exclusivo para ficar com aquele filho, sem distração. Pode ver que não tem celular ali, né? Não tem uma TV ligada, porque ela está cozinhando com o filho, tá? Ensinando algo.
Então, esse tempo exclusivo serve para brincar, para conversar, uma escutativa. Falar no teu tempo, escutar no teu tempo, né? Não só ficar atropelando. Escuta o que a outra pessoa tem que falar. Fazer atividade junto, cozinhar, caminhar, jogar, né? Perguntar como foi o dia e realmente ficar ali, ó, com a tua presença ouvindo ele responder como é que foi realmente o dia dele. E isso tudo é tempo de qualidade, tá? Pode também criar um ritualzinho com cada filho, tá? Cada filho tem um jeitinho, tem um ritualzinho, então aquilo já demonstra um tempo de qualidade. Assistir um filme, passear, só vocês dois, tá? Isso tudo é tempo de qualidade. Assim, todos têm todas as linguagens, tá? Todo ser humano. Só que, como eu falei, vai ter um que é muito nítido, assim, que é muito forte, e tem um secundário que é quase tão forte quanto o primeiro. Mas todas as pessoas circulam por todas as linguagens do amor, tá? Só que às vezes uma linguagem do amor é a pontuação é bem baixinha, quase nada, porque quase não demonstra o amor daquela forma, mas tu tem ainda um pouco, tá? Agora esse aqui, qual é a linguagem do amor dessa criança? Qual que a gente já falou? Palavras de afirmação, tempo de qualidade. O primeiro foi o toque. Agora falta atos de serviço e presentes. Ótimo, atos de serviço. O que o pai está fazendo ali? Está dedicando o tempo dele, né, para parar tudo e amarrar o cadarcinho do filho. Ele está servindo o filho, está ajudando o filho. Percebe? Então, ajudar na lição de casa, com projeto escolar, surpreender o filho arrumando algo para ele, às vezes o guarda-roupa dele, organizando os brinquedinhos. Claro, né, gente? Não fazer sempre, toda hora. A criança tem que ter autonomia, tem que ter independência de fazer. Mas vocês percebem que é surpreender a criança, porque a linguagem do amor dela é atos de serviço. Então, de vez em quando, vocês têm que achar formas, exemplos de nutrir o amor dele, de como ele espera, tá? Preparar uma refeição especial que a criança gosta, ensinar alguma habilidade de forma paciente, conversar, ensinar, repetir, mas tu está ensinando algo para ele, né? Como andar de bicicleta também, né? Amarrar os sapatos, como eu coloquei ali, enfim, isso tudo é auto de serviço, tá? Ou também está disponível para resolver problemas que preocupam aquela criança, que você vai estar ali à disposição dele, servindo a ele, tá? E aí, esse aqui é a linguagem do amor de presentes, dádivas, né? Eu esqueci de falar no início da aula sobre uma situação aqui de casa, né? Meus dois filhos mais velhos fizeram esses testes. Gente, eu não lembro agora exatamente, eles até falaram que vão ter que refazer, porque foram uns meses atrás. Eu sei que um deu atos de serviço e outro tempo de qualidade. Lembra que eu falei que eles são bem semelhantes, se confundem? E aí, o que, que eles descobriram? Entre eles mesmos, foi muito bacana, porque eles fizeram o teste e me perguntaram, e aí eu fui explicando, fui dando exemplo. Aí eles assim, nossa, é por isso que eu gosto de tal coisa, ou não gosto de tal coisa. Aí eu falei assim, viu? Quando a Serena tá te chamando para brincar, que ela quer que tu crie algo com ela ali, e aí tu não quer, e tu quer que ela jogue bola contigo, e ela não quer, e vocês brigam, vocês estão entendendo por quê? Deles, sim, agora sim, foi muito, muito bonitinho. Eles entenderam que um queria uma coisa e o outro não estava entendendo, e aí eles ficavam emburrados e brigavam com o outro, achando que o outro não queria brincar porque não queria, porque não, que não me ama, porque não me dá atenção, porque não quer saber de mim, entende? E na verdade não, era só um ajuste, sabe? Era a forma. Agora eles entendem melhor que a forma de demonstrar amor pelo irmãozinho é fazendo determinados tipos de brincadeira, entendeu? E o outro tem outra forma, embora sejam semelhantes. Muito bacana, né? Agora, esse daqui, tá?
Olha ali, lembra que eu falei do presentinho? Eu vi e lembrei de você? A pessoa foi lá, viajou, trouxe um violão, sabe que o filho já estava gostando de música, tu queria incentivar, então vai lá e leva um violão, né? Leva é, uma flauta, sei lá, o que a criança de vocês demonstrou gostar, demonstrou interesse. Ou coisinhas bem simples, como eu falei, a linguagem do amor presentes, ela não é pelo valor, tá? Assim, é algo simbólico. Então, pode ser presente caro, como pode ser presente super simbólico, uma coisinha que veio da rua, como uma flor. O meu filho tem essa linguagem, tá? O meu terceirinho, ele traz sempre florzinha da rua. Ele sempre, olha, me lembrei de ti, mamãe, olha como eu te amo, olha, não sei o quê. Sempre ele traz. E quando a gente faz qualquer coisinha, seja um papelzinho, gente, um desenho, ele adora. Ele guarda nas coisinhas dele. Então, para vocês verem, não é questão de, ai, menino materialista, só quer saber de presente. Não, não é isso, tá? Não é um acúmulo de presentes. É a forma que ele recebe o amor, a demonstração de amor. Que nem ele é um pirulitinho, sabe? Então, são presentes variados. É a forma como você coloca amor nesse objeto, tá? Então, ele tem que ser dado com significado, tá? Oferecer pequenos presentes simbólicos, como um desenho, alguma coisa que você fez. Que mais? Como que você pode demonstrar? Escolher um livro, né? Que ele mostrou que queria ler, um filme, um desenho, tudo mostrando que, ó, poxa, eu me lembrei de ti, né? Que mais? Surpreender com essas florzinhas que eu falei, um docinho preferido, deixar um bilhetinho, né, escrito, por que que tu tá dando aquilo para ele. A gente pode criar também algo chamado tesouro de memórias, né? Uma caixinha com bilhetes ou objetos, né, de momentos especiais que vocês passaram. Então, pode criar uma caixinha simples e ir depositando ali. Aquele filho vai, nossa, levar isso para a vida inteira, tá? Não confundem, por favor, com comprar amor. Isso não é comprar amor. Aquele filho vai precisar, necessitando de outras formas de amor, né? Não é assim, só entupir aquela criança de presente. Não é assim, ela vai continuar precisando do toque, da verbalização, porque todas as crianças circulam por todas as linguagens, tá? Não é algo extremamente definitivo, não é algo imutável. As linguagens do amor é muito bom porque quando a gente percebe que a criança tem e os temperamentos que vocês vão ver, a criança ela tem algumas qualidades que ficam mais acentuadas, mas elas também têm alguns campos de melhoria, né? Os defeitinhos. Então, quando a gente percebe isso, não é que a criança vai ser para sempre daquele jeito, nem nós adultos, porque não somos imutáveis. A gente está em constante transformação. Então, é bom porque a gente consegue perceber qual o lugarzinho que a gente tem que dar mais atenção, qual o espaço que a gente tem que puxar um pouquinho mais, sabe? O ponto ali. Então, a gente consegue desenvolver qualidades nessa criança, tá? Agora, vamos para a parte final. Vamos falar agora dos 4 temperamentos, tá? Os 4 temperamentos, que são o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. O que são esses 4 temperamentos? Agora a gente saiu das 5 linguagens do amor, vamos para os 4 temperamentos. São características inatas que definem como cada criança reage emocionalmente, como que ela socializa, como que ela interage com o mundo ao redor dela. Tem raízes lá daquele médico, né, um filósofo grego chamado Hipócrates, tá? Conhecido como pai da medicina. E aí ele baseou essa teoria na ideia do... Ele baseou essa ideia na teoria dos humores corporais, tá? Humores corporais. Porque ele acreditava que os temperamentos eram determinados pelo equilíbrio ou desequilíbrio de 4 fluidos do corpo, que é o sangue, que daí é o sanguíneo, pela bile amarela, que é o colérico, pela bile negra, que é o melancólico, e pela fleuma relacionada ao temperamento fleumático. Então, é só uma breve introdução aqui, para vocês entenderem de onde saiu. É uma teoria que é bem difundida, usada muito no mundo todo, tá? Dos 4 temperamentos. Hoje nós temos o teste do Big Five,
e do BMT, eles são mais evoluídos. Porém, os quatro temperamentos ainda é muito bem utilizado, tá? Então, vamos ver quais situações que nós vamos ver com as nossas crianças, nossos jovens, né? Aquele filho que fica mais quietinho, não reclama, e aí, consequentemente, você acaba dando o quê? Mais atenção para aquele mais agitado, aquele que demanda mais. Só que agora eu faço uma pergunta, eu vou fazer algumas perguntas provocativas aqui para vocês, tá? Será que você está realmente enxergando todos os seus filhos por quem eles realmente são? Será que realmente aquele filho não precisa de atenção? Ou será que ele está só quietinho, reprimindo, deixando quietinho para não incomodar? Tá? Ou então, outra situação, você elogia o seu filho, que ele é inteligente, que ele é bom, que ele é criativo, mas ele ainda assim continua inseguro. De novo, porque a gente precisa atingir o coração e não apenas o ouvido. Outra situação, o filho está lá tendo um monte de crise de choro, raiva, fazendo uma birra assim escandalosa, aparentemente sem motivo, e você fica lá perdido, sem saber o que fazer, que nem aquela mãe ali. A filha braba e tal, e a mãe, tipo, o que aconteceu, né? O que aconteceu de novo com essa criança? Aí a pergunta é, será que você está ignorando os sinais de como ele processa as emoções dele? Será que a gente está ignorando os sinais? Porque a gente precisa ajudar eles a lidar com as emoções antes de transbordar. Sabe quando a gente pega um balde, liga a torneira, e aí aquela água começa a subir, subir, transborda, e aí a gente vai lá depois querer acalmar, só que já está transbordando, não adianta. Vai ter que desligar, esperar. Então, antes de transbordar, a gente tem que prestar atenção nos sinais, tá? Outra situação, a gente cria um cronograma, aconteceu aqui muito isso com o meu mais velho, a gente cria um cronograma para ajudar o filho, umas tabelas, umas tarefas, e aí ele não segue direitinho. E a gente acaba perdendo a paciência com aquele filho, achando que é uma criação, que é birra, que é preguiça, né? Que ele está sendo, enfim, está desafiando a gente, né? E aí a pergunta que fica é: será que o meu filho realmente funciona como eu espero que ele funcione? Vou dar um exemplo, tá? Um filho que é bem introvertido, e aí o pai vai lá querendo que ele participe de várias atividades sociais, achando que vai deixar ele mais feliz. Porém, aquela criança ela fica sobrecarregada e ela passa a evitar situações assim. Isso aconteceu também com meu filho mais velho. Até um tempo atrás eu ainda ficava meio que forçando ele. Fala, abre a boca, vai lá, joga, vai lá, dança, canta. Né? Porque a minha filha já é de dançar e cantar. E até mesmo aqui em casa, se meu filho não gosta de ficar dançando, ficar pulando. Já o outro é bem elétrico, gosta de pular, cantar, fazer gracinha. Mas o mais velho não. E aí, eu vou continuar forçando ele, achando que eu estou fazendo bem para ele? Tem uma diferença de você estimular para você ficar pressionando, insistindo, tentando contra a vontade da criança. Aquilo vai gerar o que? Um desgaste. E a criança vai o que? Criar uma resistência, pegar um ranço daquilo. Quem nunca pegou um ranço de alguma coisa porque outra pessoa ficou insistindo, martelando, irritando para fazer? Meu esposo tem um amigo que ele conta, que marcou muito ele, assim, que ele era fantástico para tocar piano. Então, assim, desde criança, ele tocava piano, só que o que acontecia? Uma rotina muito rígida. Os pais cobravam muito, tinha que ser muito perfeito. Então, assim, era muito intenso, muito rígido o treino do piano. Tinha que tocar, 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 tocar. E mesmo em situações que ele não queria, ele era forçado a tocar. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Ele criou amores ou ódio pelo piano? Aquela música. Criou ódio, né? Pegou ranço. Aí teve uma apresentação muito importante, parou de tocar, né? Parou, ficou anos sem tocar. Até hoje está sem tocar. Só que aconteceu, teve uma apresentação que era muito importante,
E aí aconteceu alguma coisa lá que nenhum profissional podia quebrar o galho, podia lá tocar, podia, enfim, ficaram assim, ó, a ver navios. E aí sabiam que ele tocava. Gente, você não tem noção. Insistiram, insistiram, ó, faltava só se ajoelhar lá para ele tocar piano. Por favor, salva a gente, ajuda, gente. É com muita, muita insistência, ele foi, com muita raiva, mas ele foi e tocou. E ele falou, nunca mais. Ele só fez aquilo que ele precisava, tá? Ok, vamos partir para mais um exemplo aqui, tá? O que aconteceu? A criança ficou sobrecarregada, ela vai começar a evitar a situação. Outra coisa, qual o impacto que isso vai gerar, né? O filho pode pensar, poxa, tem algo errado comigo. Nossa, por que ele está me forçando tanto a fazer isso? E aí o pai vai acreditar que ele é só teimoso, como eu falei, né? Preguiçoso, teimoso, desafiador. Gente, o que isso tudo vai gerar? Vai gerar muita frustração na vida familiar. E o que aprender isso vai trazer para nós? Vai trazer mais alívio, vai evitar frustrações, vai evitar ruídos na comunicação e um inevitável distanciamento, tá, da família. Então, isso só vai trazer benefícios a esse conhecimento. Vamos para o resumo dos perfis? Como é que a criança colérica é? Basicamente, tá? Ela vai ser uma criança determinada, ela desafiadora, né? Ela vai preferir a lógica, a autonomia, ela vai ser bem intensa, independente, aquela criança que é um verdadeiro líder, sabe? Ela vai ser muito reativa em posições ou falta de autonomia. Então, ela realmente ela quer fazer acontecer, ela é muito intensa e independente. Agora, a criança fleumática, ela é aquela criança tranquila, ela quer evitar conflitos, ela paga para evitar qualquer conflito, ela prefere estabilidade, ela quer mais atenção, ela é emocionalmente mais profunda, tá? Ela busca atenção em formas não óbvias. Então, preste atenção, ela vai buscar atenção em formas que vocês às vezes nem esperam. A criança melancólica, como é que ela é? Sensível, detalhista, o próprio nome já diz, né? Sensível, detalhista, ela valoriza profundidade e autenticidade. Ela é uma criança mais reservadinha, introspectiva, ela é mais perfeccionista, certinha, e prefere ambientes tranquilos. Então, uma criança que vai querer brincar às vezes sozinha, vai ficar na dela, não quer sair, fazer bagunça, barulho, e aí você acha que ela é uma criança que está com problema. Não é uma criança. Ela só não está sendo respeitada na forma dela ser, do jeitinho dela. A criança sanguínea, como é que ela é? É uma criança mais enérgica, ela é social, ela é comunicativa, ela é muito reativa também, ela prefere variedades, estímulos emocionais, ela é mais extrovertida, ela gosta de falar, e ela é sensível a desconexões emocionais. Vocês viram quanta coisa, como difere de um para outro? Tem certo e errado, gente? Tem pior ou melhor? Não, não tem. Por quê? Nós somos uma mistura de temperinhos. Nós estamos em constante desenvolvimento e transformação. Tem uma frase, gente, que eu gosto muito, que eu carrego comigo desde a adolescência, que é do Guimarães Rosa, que ele fala assim: o Senhor, mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Isso que me alegra de montão. Eu adoro, eu adoro. Eu sempre guardei isso comigo. As pessoas, elas não estão terminadas. Elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. E assim é na vida, né? Então não tem uma coisa que seja imutável. Como nós vamos agir com essas crianças? Como? Vou dar algumas sugestões gerais, tá? Com base nos 4 comportamentos. O colérico. Anotem aí, o colérico, que ele é mais ativo e determinado. Você vai ter que o quê? Encorajar a independência dele, permitir que ele tome decisões, mas com limites, tá? Limites seguros. Não é pegar e deixar a criança escolher tudo, determinar tudo. Não é assim. Tem que ter regras, limites.
Você pode proporcionar desafios, atividades que envolvam competição, né, superação de obstáculos. A gente tem que estar preparado para sempre explicar regras para essas crianças, tá? Porque eles vão querer se impor, vão querer tomar a frente. Então, a gente tem que sempre estar preparado para, ó, peraí, vamos lá, vamos retomar, vamos ver qual é a regra aqui, vamos ver qual que é o teu espaço, né? Sempre se colocar como a referência ali, ó, eu sou tua mãe, ele é teu pai, vamos respeitar e ser firme na aplicação das regras, tá? Que mais? A gente tem que ajudar eles a desenvolver empatia e paciência, tá? Por exemplo, escolher histórias que mostrem situações emocionais e perguntar. Quando vocês estiverem contando essas histórias, perguntem para eles. Nossa, o que esse personagem está sentindo agora? O que você faria para ajudar ele? Né? Então, faz a criança pensar, se colocar no lugar daquela pessoa, daquele personagem, tá? Eu lembrei agora de uma história que mexe muito, que é o do Jonas, né? Na barriga da baleia. Então, assim, faz ele adentrar nesse personagem, tá? Outra coisa, a gente tem que incentivar eles a dividir brinquedos também. Incentivar, não é impor, gente, conversando, explicando, né? Ali nas outras aulas do curso, vocês vão ver que tem outros exemplos sobre isso, tá? Ajudar um colega, ajudar ele num trabalho, né? Fazer um desenho para alegrar alguém, um bilhetinho para alguém. Isso tudo vai estar incentivando aquela criança a ter empatia, tá? E a gente tem que reforçar ele também, toda vez, reforçar de forma positiva, toda vez que ele fizer algo de forma empática. Nossa, que bonito que tu fez, filha. Parabéns. Olha, que legal. Gostei que tu emprestou o lápis que tu mais gosta para aquele amigo que estava precisando, né? E você também tem que dar o exemplo, né? Mostrar como você tem empatia no dia a dia. O exemplo é maior, é o maior professor, né? É o exemplo arrasta, tá? Então, gente, a gente está no mercado e vê aquela moça do caixa já bem cansada, né? Aí o que você pode fazer, né? Falar com o filho, nossa, essa moça que parece bem cansada, né? Vamos agradecer ela pelo trabalho dela? Vamos dar uma boa noite, né? Agradecer pela educação dela, pelo trabalho, né? Então a criança vai ver, ela vai coletando isso, vai absorvendo. Gente, não esconda suas emoções, mostrem suas emoções. Os pais muitas vezes têm aquela mania de falar, não, tá tudo bem, não é nada, esconder, fingir. Só que isso tu vai estar meio que mascarando as emoções e treinando a criança para ela entender que aquilo que é normal mentir, que é normal ocultar, que é normal deixar para lá as emoções, entende? Que vai muito além. Então, sempre que possível, não esconda as emoções, seja sincero com elas, tá? Agora, para uma criança fleumática, quem fez o teste com os filhos, vão anotando aí. Como que a gente deve agir com quem a criança que é mais calma e paciente? Muitas vezes a gente tem vontade de dar um empurrão, né? Vai lá, posso, ai. Só que calma, a gente tem que dar tempo para ela se adaptar às novas situações, às mudanças que ela está tendo, elogiar o esforço que ela está fazendo, as conquistas, tá? Sabe? Evitem ficar pressionando, insistindo, apressando, evitem isso. Entendam o ritmo que ela tem e ajuda ela, né, a desenvolver aquele ritmo. Ajudem elas também a expressar as opiniões e desejos que elas têm, porque geralmente uma criança que fica mais quietinha, acha que a opinião não importa. Gente, isso depois traz tanto comportamento assim ruim, disfuncional para a vida. Nossa, é muito ruim mesmo, sabe? Então, ajude ela a não entendeu, fala, levanta a mão, fala, não entendi, não tem problema, sabe? Falar que não entendeu. Mostra para ela que tá tudo bem, que é normal. Não gostei daquele sorvete, eu quero outro. Expressa a opinião, expressa o desejo, que ninguém vai ter uma bola de cristal para saber o que está passando na cabecinha dela. Então, mostre isso para ela, sabe? Mostre para elas que as ideias que eles têm são importantes, tá? Porque muitas vezes ele vai ter uma ideia e o coleguinha vai dar risada da cara, vai zombar, falar, nossa, que ridícula a tua ideia. E o que nós, no nosso lar, que é o nosso refúgio, o que a gente tem que fazer? Incentivar. Falar, nossa, peraí, eu gostei, me explica mais. Vem cá que eu fiquei curiosa. Mesmo que seja uma coisa boba, mas demonstra interesse. Peraí, mas de onde tu tirou isso? Tem alguma coisa que pode melhorar isso? Que é incrível,
incrementar essa história com alguma coisa, esse projeto, sabe? Vão estimulando, vão puxando, sabe? O que a gente pode fazer aqui para dar um chance aqui, para deixar um projeto maior, chamar atenção, sabe? Então, vocês não vão estar menosprezando, vocês estão valorizando e ajudando a construir algo maior. Percebam isso? Perceberam? Agora, como é que a gente vai agir com uma criança que é sanguínea, que é aquela mais sociável, expressiva? A gente vai ter que proporcionar oportunidades para interagir com outras crianças e socializar, porque ela precisa disso, tá? Outra coisa, ouvir ativamente, né? A gente tem que estar disposto a conversar com essa criança. Conversar, ouvir os sentimentos delas, as experiências que ela teve, estabelecer regras, limites de forma gentil, tá? Sempre enfatizando as consequências das ações. Aqui, o meu esposo, ele sempre faz uma coisa, agora ele até deu uma parada, mas por muito tempo era assim, que lembrava, ele falava para as crianças, lembrem, consequência boa, como é que é? Uma ação, uma decisão boa, uma decisão boa, consequência boa. Uma decisão ruim, consequência ruim. Então, aquilo ficou uma coisa tão simples, mas quando ele fala, como é que é? Aí as crianças já repetiam, né? Consequência boa e consequência ruim. Tudo na vida tem consequência. E a gente tem que mostrar para eles isso. Tá? Que mais? Essa criança, ela precisa de estímulos variados, tá? E vocês precisam ajudá-las a terminar as tarefas. Eu preciso muito, até hoje, como adulta, eu estou me disciplinando cada vez mais a terminar minhas tarefas. Eu começo um monte de curso, mentoria, tarará, tarará, projeto aqui, eu tenho que finalizar, sabe? Então, assim, coloca um bilhetinho, a prioridade, terminar esse aqui primeiro. Isso até para vocês, tá? Terminar este primeiro. Não é que os outros não vão existir, mas vamos primeiro finalizar esse? Então, de novo, né, o poder do exemplo dentro de casa. Então, ajude eles a terminar as tarefinhas, porque são crianças que estão ali, ó, a mil, né? Cabecinha a mil, querendo fazer um monte de coisa. Porque isso vai trazer consequências depois na escola, no trabalho, qualquer coisa que eles fizerem na vida pode impactar muito. Que mais? Elogie o entusiasmo que elas têm, sabe? Ensina a importância dele ouvir os outros. Eu coloquei o menininho ali, né, ouvindo. Mostra como é importante ele ouvir também, né? Não só tagarelar. Criar momentos de socialização, né? Porém, equilibrem com momentos de calma, tá? Coloque na tela as crianças e que elas colocam, quando eu falo assim, e aí, já fizeram alongamento? Aí eles colocam lá, alongamentos para crianças, né? São momentos ali, ó, tem uma musiquinha, o bonequinho vai fazendo, eles vão fazendo, né? Um tipo de yoga. Então, uma música calma. Então, a gente tem que proporcionar para nossas crianças momentos de calma também, e de tédio também, lembrem disso. As crianças precisam de tédio também para desenvolver o lado criativo. Por fim, vamos falar da criança melancólica? Quem aí deve estar tão anotando tudo? Ó, o melancólico é aquele mais perfeccionista, sensível, tá? Que a gente tem? Como é que a gente deve agir com essa criança? Ser sensível às preocupações que a criança tem, às emoções, sempre oferecer apoio emocional. Criança tem problema sim, gente, tá? Criança tem problema sério sim, né? O nível, pesquisas apontam um número crescente, né, de transtornos, de suicídio, até mesmo entre crianças, não só adolescentes. Então, assim, precisamos dar atenção, principalmente para esses perfis mais melancólicos, tá? Porque senão cria aquela lacuna emocional, como eu falei antes, então ele vai se sentir desprotegido emocionalmente. Então, a gente tem que sempre oferecer apoio emocional, não é besteira. Toda criança tem suas preocupações, só que elas têm formas diferentes de demonstrar as preocupações que elas estão sentindo. Quer ver uma coisa? Quando uma criança fica insistindo para te brincar com ela quer elaborar as coisinhas internas dela. Ela não quer só aproximação, só um lazer. Às vezes ela quer elaborar alguma questão dela por meio da brincadeira. Tá? Que mais, gente? Ajudar a criança a desenvolver a habilidade de resolução de problemas, tá? E autocontrole. Vou dar um exemplo. Em vez de vocês darem uma resposta direta, perguntem. As chamadas perguntas poderosas, tá?
você pode falar assim, tá bom, fulano, mas o que você acha que pode fazer agora? Tá? Enfrentou uma situação, ele ficou chorando, ficou triste, chateado. Aí você pergunta, em vez de ficar lá, viu, eu falei, eu sabia que ia acontecer, não faz isso, não chora, não precisa, um monte de besteira que a gente fala às vezes, anule essas frases. Anule essa metralhadora que tem dentro de vocês. Comece a fazer perguntas poderosas. Aí, gente, está o segredo, tá a chave para a comunicação de uma vida toda, tá? De bons relacionamentos. Comece a fazer perguntas. Aí você faz, tá, meu filho, mas tudo bem, eu entendi. Nossa, que chato. Mas o que tu pode fazer agora, filho? Quais opções que tu enxerga para resolver isso? E uma que eu sempre faço aqui. Da próxima vez, o que pode fazer para evitar? Então, a criança que acordou, tu falou várias vezes para arrumar a mochila e a criança postergou, esqueceu, aí no outro dia foi para a escola, voltou vermelha para casa, falando que a professora xingou, que não sei o quê, que perdeu um trabalho. Em vez de você despejar, falar, viu, sabia que ia acontecer, culpa tua, vai de castigo, tarará, tarará. O que pode fazer? Nossa, filho, tá. O que pode fazer agora? Aí a criança vai falar, não, agora não tem mais nada para fazer. Ou então correr atrás, falar com o professor. Ok, e da próxima vez, o que pode fazer para evitar isso? Entende? Vocês tiram a criança de só receber comandos e colocam ela num campo de criar soluções. Entra no pensamento crítico, entra no lado criacional. Então, ela começa a achar as próprias soluções. E isso, gente, é fundamental para qualquer criança, tá? Isso daí cria resiliência, inteligência emocional, um monte de coisa. Exemplos, o que vocês podem fazer com essas crianças? Jogos, tá? Eu botei a foto ali do jogo Bloqueio, o Bruno comprou agora, o último joguinho que ele comprou foi esse, é chamado Bloqueio, muito bom, muito gostoso, toda a família pode jogar. Xadrez é fantástico, estimula demais, né? Pensamento amplo, estratégias, achar soluções. Batalha naval também é muito bom. Enfim, tem muitos jogos por aí, tá? Que mais? Para essa criança, tem que fornecer um ambiente mais organizado, estruturado, para reduzir o quê? A ansiedade que ela tem. Ela tem muita ansiedade. Ela fica angustiada. Tá? Mostrar que os erros fazem parte do aprendizado, oferecer segurança emocional e encorajar essa criança sempre. Pode achar que já deu, já basta. Não, continua encorajando, continua. Todo ser humano precisa de muito amor e reforço, né, ao longo da vida. E por último, então, respeitar as necessidades dessa criança, né? E organizar a rotina dela. Então, isso vai diminuir a ansiedade dessa criança. Isso vale para todas, principalmente para essa criança que é melancólica. Certo? Então, para finalizar, eu deixo uma frase com vocês, que é um lar começa com amor e se mantém dele também. O amor é a resposta para tudo. A gente precisa do amor para tudo. Vai precisar sempre dele. Para sempre, sempre a gente vai precisar do amor, tá? É o que cura todas as feridas, é o que mantém a gente vivo, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha feito alguma coisa boa aí por vocês, para ajudar no lar de vocês. E vamos fazer também as próximas aulas, falando de outras coisas, para dar sequência nessa maratona aí familiar, combinado? Eu vou parar de gravar, e aí se alguém quiser falar uma coisinha, fiquem à vontade. Só parar de gravar aqui.